E aí, gente, tudo bem? Agora estou em definitivo aqui. Vamos ver aí. Chama o seu coleguinha, chama o seu amiguinho de trabalho aí pra gente poder conversar sobre erro de medicação. Vai lá, aparece aí, NEM. Primeira NEM apareceu, NEM 01. Ah, Thaís, tempão, né, Thaís? Sidney. Tá louro ainda, cara? Cadê? Lilica, tu tá tá na região dos lagos ainda? E aí, cara? Muito obrigado, parabéns pra nós, né? Farmacêuticos aí, que nesse dia a gente consiga crescer como profissional, né? A gente conseguir se colocar aí no mercado aí bem, né? O importante é se colocar bem no mercado. E aí, Lilica, diga, nem. Esperando o pessoal entrar um pouquinho. Uhul. Esperando o pessoal entrar um pouquinho pra gente começar a falar. E aí, como é que vocês estão? Tatazinha. Ih, rapaz, ficou agarrado hoje, né? Teve jeito não. Eu fiquei ontem, cara. Eu tava de plantão, por isso que eu tô com essa cara assim de maracujá de gaveta. Tô morrendo de sono ainda, mesmo. Isso aí, vamos devagar. Renata Ximenes. Ih, Renata, me tá os cabelinhos. E fazendo tratamento em casa também. Rapaz, negócio de plantão dá um sono do caramba. Depois a gente fica assim meio amassado no outro dia, né? Já vou soltar a informação, né? Já vou, calma aí. Deixa eu entrar mais um pouquinho. Deixa entrar mais gente um pouquinho, o pessoal tá vendo ainda. Eu quero, já fiz umas avaliações aqui, ó. Deu uma crescida aqui. Deu uma crescida aqui. Onde tem folículo dá pra gente viver ainda, né? Conseguir botar o cabelo pra fora, né? Plantão, faço um Carlos Chagas. Pai de um time de futebol de salão. Tá faltando o goleiro. Vou fazer. O goleiro vai ser esse ano. Ai. Rafaela. E aí, NEM? 8º período, hein? Quanto tempo, hein, Leonida? Quanto tempo, hein? Obrigado, o paciente teve muito resultado, né? Com o uso da fórmula lá. Valeu. A gente vai conversar sobre isso também, sobre esses assuntos também. Acho que aqui na rede também é um bom lugar pra gente começar. Porque cada profissão tem um ponto para se desenvolver, né? No momento. Aí esse ponto que eu acho necessário a gente colocar na rede para você poder ir trabalhar sozinho, né? Você conseguir, não de cara, mas você vai construindo a sua carreira aos poucos, né? Ao ponto que as pessoas vão te procurar porque vão saber que você realmente é bom nessa situação. Eita, tá entrando gente pra caramba. Fórmulas para manipular feridas. Olha, até tem. Mas assim, o que eu acho mais interessante são as coberturas que são utilizadas por empresas que já vendem o pacote fechado mesmo, né? Produto pronto, acabado. Porque funciona bastante. A dificuldade dessas coberturas é saber o que vai usar, né? Mas isso consigo falar na rede também, tá? Renata Zardo, tu também, nem?
Lu, quanto tempo, hein, Lu? Essa live vai ficar disponível aí por 24 horas, tá? Se vocês quiserem ver, passar para alguém, indicar depois, não tem problema, a gente consegue. O seu William, e aí? Tá trabalhando, cara, agora? Também não? Bom, agora já dá pra gente ir conversando. E vamos lá. Ô, Drica, como é que você tá? Tá de plantão também? 700 mil bariátrica lá? Tá entrando um monte de gente de várias gerações aí, né? Geração Paganada, geração Chuchu, geração Nem, geração Tchuca. É, tá de licença, né? Só não faz tripulia, né? Que tu é ligada no 440. Mas vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje, né? Vamos falar sobre erros de medicação, ok? E foi? Entendi. Não, mas é melhor. Depois a gente bate o papo sobre isso aí. É melhor. Então vamos lá. Bom, hoje é dia do farmacêutico. Os que são farmacêuticos, quero deixar aqui meus parabéns para a classe, né? Desejar que a gente consiga ocupar nosso espaço na sociedade, que a gente consiga crescer, que a gente consiga atender, dar uma virada na profissão, né? As outras profissões, elas também estão nessa mesma posição de a gente tentar reprogramar a mente, reprogramar o que a gente pode trabalhar, o que a gente não pode trabalhar, que a gente fica muito preso nas coisas tradicionais, a gente não consegue fazer uma carreira fora, né? Eu não estou dizendo para você largar tudo, tentar uma carreira, não é isso, de fora, não é isso, não é coisa riponga não, é para você fazer com calma, você começar a fazer atendimentos, você começar a fazer, cobrar por determinados procedimentos, cobrar barato mesmo, sem problemas, tá? Mas você vai criando um público para você, né? É muito comum as pessoas que trabalham, principalmente farmacêutico, que começam a fazer esse tipo de atendimento para buscar erro de medicação, para fazer terapias, até para prescrição mesmo, que ele consegue fazer até mais dinheiro do que o valor do piso, né? Isso é um problema, às vezes, dentro do local de trabalho. Porque tem local de trabalho que quer pagar você, entendeu? Paga o combinado, você deixa uma parte com ele, a parte é sua. Justo, tá bom? Até porque o cara tem um espaço, etc. Daquilo que você atender, você divide com ele e tal. Né? A porcentagem varia. Agora tem locais que fazem você atender e depois não querem te pagar. Isso é ruim, né? Mas você não é obrigado a trabalhar nesses locais. Então você pode ter um aporte, né? Reprogramar a sua mente, que você tem opções para o trabalho e que você consegue fazer. Por exemplo, erros de medicação que eu vou trabalhar hoje, que é o método AFAC, você pode trabalhar, por exemplo, com idosos, que vai ter os montes por aí, porque a população está envelhecendo. Está envelhecendo, está ficando sem plano de saúde, né? Então ele vai procurar um atendimento, uma clínica mais barata, clínica popular, tal. E a organização da terapia dele, ele também vai poder pagar, ok? Mas eu volto a falar para você, são valores baratos, entendeu? Você fizer um valor barato, você aumentar o seu quantitativo atendendo, você consegue trabalhar bem, tá? Você tem outras opções, certo? Falar de erro de medicação é porque, da onde surgiu essa história, né? O livro, né, o método AFAC, ele surgiu da interação com todas as outras graduações, porque dando aula para vocês, eu consegui entender que erro de medicação é um processo contínuo, complexo, grande, é macro, entendeu? Ele não é micro, não é aquela coisa assim, o enfermeiro errou quando deu o remédio errado lá para a pessoa. Não é aquilo. Teve erros simultâneos e erros em sequência que veio desembocar naquela situação, entendeu? Então, assim, trabalhando com vocês de fisioterapia, de enfermagem, de nutrição, a farmácia, a biomedicina, eu consigo enxergar as outras áreas, consigo ver as atividades dentro da área de vocês, né?
E isso foi um ganho, um diferencial para mim. Por quê? Porque eu aprendi com vocês, aprendi com as perguntas que vocês faziam, com os casos clínicos, né? Às vezes eu começo a dar aula num local, mas às vezes eu não me apresento. Falo o nome, tchau, aquela coisa, né? Que eu não despachado para isso. E aí a pessoa pergunta para mim assim, mas você é enfermeiro da onde? Eu falo, não sou enfermeiro, eu sou farmacêutico. Mas você fala das coisas lá, de aplicação, mas é de tanto lidar com vocês. Isso me dá um diferencial no mercado. Então interagir com vocês foi a melhor coisa que aconteceu, certo? Bom, e aí foi dessa ideia que surgiu o livro, né? Então, o que eu tenho para falar hoje de erro de medicação, ele diz respeito, na verdade, a todas as outras graduações de saúde. As outras graduações de saúde também estão envolvidas no processo. Então, médico, enfermeiro, nutricionista, biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, tá? Que deseja prestar uma assistência de qualidade aí, evitando erro de medicação, né? Mas o que seria esse erro de medicação? A medicação é qualquer evento que é evitável, que pode causar ou pode induzir o uso inapropriado do medicamento. E isso pode prejudicar o seu paciente, seu cliente, tá? Então, primeira característica dele é que é evitável, que vai induzir o uso inapropriado do medicamento, que pode provocar um problema de saúde com o teu paciente. E esse produto ele estava sendo manuseado por alguém, ou um profissional de saúde, como vocês, né? Ou um cuidador, ou o próprio paciente, ok? Aí te dá uns exemplos de erro de medicação, da onde surgiu a história do livro, por que pensar nisso, que a gente consegue ver algumas coisas erradas assim que acontecem. Trabalhando é normal, é natural. Então assim, você pode fazer um erro de prescrição, você prescrever errado. E as graduações agora de biomedicina, de fisioterapia, de nutrição, farmácia, também estão prescrevendo, tá? E aí você pode, por exemplo, fazer uma seleção incorreta do medicamento. Você selecionou um medicamento que não era para aquele paciente. O paciente usa um medicamento também que não é adequado para ele, né? Ele pode ter uma contraindicação para aquele paciente, você não perguntou, você não fez anamnese, e aí você chegou e fez a prescrição equivocada para ele. Paciente alérgico, né, e você prescreve para ele também. Quando são, no caso aí do pessoal da enfermagem, que está trabalhando monitorando a administração, você tem que saber tempo de infusão, velocidade de infusão, né, volume, porque dependendo do medicamento, se você erra, por exemplo, o tempo de infusão, você leva o paciente a ter uma insuficiência renal. Dependendo da situação, você pode até ter um edema de glote por causa disso. Foi alergia? Não, foi mau uso do medicamento, ok? Então, outros erros assim que podem acontecer, né? Não administrar uma dose, o paciente usa 3 vezes ao dia, apliquei 2 só. Entendeu? Isso às vezes acontece quando você vai levar o paciente para fora, o pessoal da enfermagem vai levar o paciente, por exemplo, de ambulância, né? Ele vai fazer um exame fora. Quando ele vai fazer o exame, ele naturalmente não vai levar o medicamento. Passando do horário, que muitas vezes isso acontece, ele vai ficar sem. Ok? Então, erros de medicação, por exemplo, você tem outros assim, dar o medicamento errado, dar o medicamento ao paciente errado. Uma vez eu estava trabalhando, tinha 3 João da Silva lá, na mesma enfermaria. A enfermaria tinha 5 pessoas, 3 eram João da Silva. Então tinha que diferenciar pelo nome da mãe. E aí colocava no leito, né? Eles colocavam um papel, a enfermagem colocava um papel no leito, colocando o nome da mãe, para checar na hora, para ver que se está dando o medicamento certo para o cara certo. Né? O problema é que o paciente tem essa coisa também, às vezes ele muda de leito. Fala, cara, esse sol aqui tá batendo na minha cara, eu não quero não. Deixa eu ver como é a tua cama. Aí vai lá e troca de leito. Entendeu? Você vai lá dar um medicamento errado pro cara. Isso aí acontece com uma certa frequência. Troca de nutrição, chega pra mim, não gostei dessa comida, cara, sem sal. Como é que é a tua? Me dá aí, vamos trocar. Aí troca com o paciente que tá ao lado, a dieta dele prejudica o uso do medicamento, tá bom? Dá uma dose maior do que foi prescrito o medicamento, apresentar a dose duplicada, né? Você, por exemplo, era meia ampola, aí o pessoal, caramba, não sei calcular isso aqui, então, que tem que diluir e tal, puxar tantos ml, então a quantidade era X, quer saber? Bota tudo. Aí o plantão da noite, quando chega, vai fazer, ô fulano, cadê as ampolas? Fala, não sei, rapaz, a gente foi usada aí, não veio não, tá lá na farmácia. O cara vai de noite lá procurar a ampola que não foi, já foi o dobro de dia, né? Tá bom? Reconstituir de maneira incorreta o medicamento, isso aí dá erro de medicação, você diluir o medicamento com outros que têm incompatibilidade química, ele precipita, ele forma um sal, ele muda de cor, ele esquenta, isso você não pode aplicar isso no paciente, tá? Tudo são erros de medicação, tá bom?
Então aqui, erros de técnica de administração também. Você, por exemplo, coloca a via errada do paciente. Era um colírio para você pingar no olho direito, você pingou no olho esquerdo, entendeu? Então, com problemas diferentes de visão, tá? Medicamento com data de validade vencida, a gente não pode fazer isso nunca, né? A gente sabe que o vencimento é uma antecipação do problema, né? Da degradação. Que a maior parte dos medicamentos vai durar ainda os 3, 4 meses, mas profissionalmente você não vai poder fazer isso, né? Tá? Então, na data não pode mais. Erro de monitoramento também acontece. Você está fazendo lá um HGT para aplicar uma insulina e esquece de monitorar, ou então não está olhando e vai aplicando, e quando tu vê a glicose do cara está quase zero. Tá bom? A glicemia dele está quase zero, tá? O paciente também é fonte de erro de medicação. Esse paciente também é fonte de erro de medicação, né? Ele mesmo pode querer, pode induzir nele um problema. Por exemplo, ele não adere ao tratamento, eu não quero, tá bom? Ou o paciente toma medicamentos que não deseja, por exemplo, que não estava prescrito. Uma vez eu peguei um caso assim, o paciente estava com retenção urinária, ele estava usando outros medicamentos, inclusive diazepam, só o diazepam ele estava usando escondido. Estava na gavetinha dele lá. Aí o que ele fazia? A familiar devia trazer, ele guardava ali, o enfermeiro virou as costas, ele tomava, né? E ele com retenção urinária sem saber o que era. Aí depois a gente foi ver que da interação daquele diazepam com os medicamentos que ele estava usando, era o que estava dando retenção urinária, né? E isso acontece, tá bom? As gavetinhas lá perto do paciente, você dá uma vistoriada lá, que ali tem coisa também, tá bom? Mas vamos lá, o que é o método AFAC? É uma assistência farmacológica, tá bom? Esse método AFAC consiste em quê? Você vai fazer o atendimento, né? O profissional de saúde vai fazer o atendimento do seu paciente, do seu cliente. O objetivo é você fornecer um tratamento farmacológico com eficácia plena, máxima, né? E aí você tem que avaliar a necessidade, a eficácia, a segurança. Você vai desenhar a farmacoterapia para ele, tá bom? Isso não tem fórmula, não é para todo mundo fazer todo mundo igual, não é isso, tá? Então você vai tanto desenhar a farmacoterapia como você vai resolver erros de medicação que possam acontecer. Então, qual é a ideia? Primeiro, o profissional ele passa a acompanhar, passa a avaliar o tratamento do seu cliente, né? E para promover o uso racional. Essa é a ideia. E esse profissional, ele pode ser qualquer um que está fazendo ali assistência ou à beira do leito ou assistência ambulatorial, né? Que você inclui postos de saúde, que você inclui farmácia, etc e tal, ok? Então, só, vamos lá. Então, hoje eu vou fazer a apresentação do método AFAC, ok? O método AFAC, então, ele pressupõe duas variáveis importantes. Primeiro, o fator temporal, ok? E depois as atividades sequenciais da farmacoterapia. Vamos lá, o que é isso aqui? O que é o fator temporal, né? Existe uma sequência definida durante o processo de utilização do medicamento, que ele começa assim, ó. Você tem primeiro a prescrição do medicamento, depois você tem a dispensação do medicamento, depois você tem a administração do medicamento e por último você tem o usuário, que eu vou chamar de usuário, mas não tem nada a ver com drogas, não é isso, né? O usuário da farmacoterapia, ele utiliza a farmacoterapia e ele também pode ser fonte de erros de medicação para ele mesmo. Então, olha só, a sequência é definida: prescrição, dispensação, administração e utilização. Existe a questão das terapias, por exemplo, a fisioterapia, que pode interferir no processo, né? E outras terapias, terapia nutricional, etc e tal. Mas eu vou só abordar isso no outro momento. Então, primeiro, guardar na cabeça que existe uma linha temporal do processo. Prescreve, dispensa, administra, e aí depois você tem o usuário por final, certo? Esses erros, esse processo, por que ele tem que estar claro na cabeça e por que a ideia do livro é centrada nessa classificação de erros de medicação? Por quê? Porque a linha temporal diz para você o seguinte: um erro de medicação numa etapa pode levar a um erro de medicação nas outras etapas em sequência. E aí eu vou te dar um exemplo prático, bem simples para você entender. Vamos lá. Se prescreveu um medicamento com uma dose absurda, sei lá, 10 vezes mais o que deveria ser. Era 1 miligrama, colocou 10 lá, sei lá, coisa do tipo. E aí o que acontece? Esse erro de prescrição, ele pode se propagar para a farmácia, ou seja, para dispensação pelo farmacêutico. Caso o farmacêutico não perceba o erro de medicação
esse farmacêutico dispensando esse medicamento para a equipe de administração, que normalmente é a enfermagem em ambiente hospitalar, né? No ambulatorial, a gente vai ter o cuidador, o próprio indivíduo, coisa do tipo. Mas assim, quem vai fazer a administração já vai também receber o medicamento, uma dose 10 vezes maior, né? Isso, o que isso vai provocar, né? Quem estiver lá na administração, ele pode administrar esse medicamento com 10 vezes dose maior para o seu cliente, para o seu usuário, ok? Então vamos lá. Primeiro, quantos erros de medicação aconteceram aí, né? Até chegar isso no usuário. O pessoal fala assim, o erro de medicação aconteceu, o usuário recebeu o medicamento numa dose 10 vezes maior, tal. Só olha a etapa final, que normalmente cai na conta da enfermagem, né? E aí, deu errado. Não deu errado. Ou, quer dizer, sim, ele deu errado, mas não é, o erro não é só dele, ok? Essa sequência temporal diz pra gente o seguinte, que quando você está fazendo o processo de administração do medicamento, da farmacoterapia, o erro vem em sequência. Então é assim, houve um erro real da prescrição que se propagou para a dispensação, ok? Agora, caso o farmacêutico da dispensação tivesse percebido a diferença de concentração e não tivesse administrado, o erro de prescrição real seria um erro, provocaria um erro de medicação potencial na farmácia. Potencial na farmácia. Por que não se tornou real na farmácia, na dispensação? Porque o farmacêutico viu e não deu. Entendeu? Então, vamos supor que isso tivesse acontecido com o pessoal da enfermagem. Prescreveu errado, 10 vezes maior a concentração, e aí ela foi até a farmácia, o farmacêutico também não percebeu, ele também dispensou errado, chegou no pessoal da enfermagem, percebeu que aquele medicamento não pode estar naquela concentração. E aí parou, não administrou o seu cliente, foi checar a informação primeiro. Então, nesse último exemplo, quantos erros aconteceram? Aconteceu um erro na prescrição, aconteceu um erro na dispensação e um erro potencial se propagou para a administração do enfermeiro, ok? Então, assim, não chegou até o usuário. Qual é a ideia do método AFAC? É entender que esses processos são contínuos em sequência, em linha temporal, prescrição, dispensação, administração e usuário, isso é uma coisa. Entender que a gente deve interromper o erro quanto antes melhor, quer dizer, se você conseguir interromper o erro mais perto da prescrição, mais fácil disso não chegar até o teu cliente, entendeu? Isso não chegar até o teu cliente. E aí, o segundo ponto importante do método AFAC é o seguinte, é a questão dos erros de medicação múltiplos. A gente só olha o último, quem foi que deu, quem foi que, entendeu? Não é isso, você teve um erro em sequência. Quando prescreveu errado, você errou. Quando dispensou errado, você errou. Quando administrou errado, você errou, ok? Então tem mais de um erro aí em sequência. Perfeito? Tudo bem? Então a gente tem, eu coloquei no livro lá como teorias. Teoria da propagação do PRM, né, do problema relacionado ao medicamento, do resultado negativo da farmacoterapia, como queira falar, ou do erro de medicação. Então, essa teoria da propagação sequencial diz que se você errar numa atividade, você tem um erro real na sua atividade, que pode gerar um erro potencial na próxima. Se a próxima atividade perceber e parar o problema, legal, foi só potencial. Se a próxima atividade não perceber o problema e continuar a cadeia e levar isso até ao cliente, né? Aí vai se tornar um erro real. O livro é Método AFAC, Erros de Medicação. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Ok? Então, o método ele é simples, ele é bastante tranquilo de executar, né? Você primeiro tem que compreender essas histórias para a gente poder dar sequência, né? E é por isso que eu criei uma nova classificação de erros de medicação nesse livro, Método AFAC, ok? Baseado na prescrição, na dispensação, na administração e no usuário, ok? Bom, eu vou colocar nas próximas lives
amanhã eu vou colocar como é que você aplica ele. Eu visto o que, eu falo o que, qual é meu papel dentro da equipe de saúde, o que eu vou fazer depois que eu encontrar o erro de medicação, qual é o instrumento de coleta de dados que eu vou usar, como é que eu faço visitas sucessivas ao seu cliente, ou encontros sucessivos, se for no ambulatorial com o seu cliente, para você poder aplicar o método, ok? Então, amanhã eu vou fazer isso, é esse livro mesmo, a faca é com 2 Fs, tá? Isso, a faca é com 2 Fs, ok? Então amanhã eu vou colocar a metodologia em si, o que eu visto, o que eu falo, porque o grande problema de você trabalhar com erro de medicação é que você só tem historinha. Você pode ver, é uma coisa tipo motivacional, não, vamos lá, porque a profissão, não sei o que, tal e tudo, tal, vou te dar um material, quando tu vê o material é para tu preencher mesmo, complicado, né? Então tem que ter coisas reais, tá ok? Tem que ter coisas reais para você poder trabalhar, para você poder desenvolver, ok? Isso, esse mesmo aí, a FAC, isso, a FFAC, isso aí. Então, assim, quando você estiver fazendo uma prescrição de medicamentos, você deve fazer as visitas sucessivas, né? E deve procurar os erros de medicação. Eu sou biomédico lá, estou fazendo, sei lá, medicamento para emagrecer, né? Esse medicamento para emagrecer, você tem que observar depois a eficácia dele, claro, você tem que observar depois também se tem algum erro de medicação importante que está acontecendo. Às vezes acontece, o paciente está usando outra coisa que você não sabe, tá bom? Só que com o tempo trabalhando você consegue. Isso é complicado, né? Então, eu vou fazer assim, hoje na apresentação, amanhã eu vou fazer a questão, como é que eu uso o método na prática, né? Como é que você vai usar, o que você preenche, o que você fala para o teu cliente. Na terceira live, né? Vai ser quarta-feira. Eu vou falar sobre casos clínicos, como é que você pode utilizar, coisas que já aconteceram, na verdade, né? E aí, como é que você pode fazer a visita, como é que foi feita a visita, como é que foi resolvido o problema, tá bom? E na quarta live eu vou fazer uma novidade aí para 2020 com o livro, tá ok? E se quiserem fazer perguntas aí, podem fazer, porque às vezes a gente vai falando, né? E aí é importante a gente ouvir vocês. Podem fazer perguntas aí, tá? Eu tô ouvindo vocês aí, tá? A ideia é a gente fazer interação pra gente poder. A gente tem internet agora, antigamente a gente não tinha, né? Então era muito mais difícil a coisa, né? Tá certo? Ok? Vou fazer uma live curta também, porque senão vai encher muito teu saco. E eu sei que as pessoas têm trabalho para fazer, né? Complicado. Certo? Ok? Mira entrou agora. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma coisa aqui agora? Se tiver, senão você manda lá no feed, manda lá no direct, manda no zap, tem tudo quanto é lugar aí, tá? Ok? Quero agradecer a vocês a audiência aí, ok? Por ter ficado aí comigo. E convidar vocês para amanhã, às 21 horas, né? Tentar colocar a live um pouquinho mais curta para não perturbar muito a cabeça do povo, né? Certo? E um beijo para vocês aí. Até amanhã.